o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. E eu quero fazer isso através da exposição de uma passagem bíblica. Abra sua Bíblia então em Marcos, no capítulo 3. E eu vou trabalhar com um arranjo teológico que Marcos faz aí neste capítulo, desde o verso 7 até o verso de número 35, que eu acredito nos ajuda a responder a essa pergunta. Lembrem-se de que, embora os evangelhos sejam biografias, eles não são biografias como são as biografias modernas. Eles são biografias teológicas. O que isso significa? Os evangelistas, eles selecionam diversos episódios da vida de Jesus Cristo, muitas vezes sem se preocupar com a ordem na qual aqueles episódios aconteceram, com a finalidade de produzir um arranjo que comunique algo que eles desejam ensinar a respeito do Redentor. É por isso que quando alguns críticos da Bíblia olham para os evangelhos e dizem assim, olha, tem uma contradição nos evangelhos, porque um diz que esse evento aconteceu antes disso, o outro diz que aconteceu depois. Não tem contradição nenhuma, ele só não entendeu o gênero literário do livro com o qual ele está lidando. Os evangelhos nunca se propuseram a oferecer um evento roteirizado no sentido de oferecer a ordem na qual os eventos aconteceram, exceto um deles, que é o Evangelho de Lucas, que é o evangelho mais científico nessa perspectiva. Então, eu vou trabalhar um pouquinho com esse arranjo que Marcos faz, selecionando e juntando esses eventos para responder a nossa pergunta nesta ocasião. Antes, um pouquinho de contexto, tá? Marcos começa o seu evangelho de maneira bem dinâmica aí no capítulo 1, mostrando nos 20 primeiros versículos como é que o ministério de Jesus Cristo começou. E ele junta nesses 20 primeiros versículos a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus e o chamado dos 4 primeiros discípulos no mar da Galileia. E logo em seguida, ele pinça alguns episódios do início do ministério de Jesus Cristo para mostrar como é que Jesus Cristo foi recebido de maneira diferente quando ele começou o seu ministério. E Marcos pinta basicamente 2 quadros a partir do versículo 21 do capítulo 1. Então, no primeiro quadro, que vai do verso 21 até o verso 45 do capítulo 1, o foco é colocado sobre a multidão que segue a Jesus Cristo de um modo interesseiro. Segue a Jesus Cristo preocupada com os benefícios temporais que Jesus Cristo pode oferecer. E logo depois, no capítulo 2, desde o verso 1 até o versículo 6 do capítulo 3, o foco é colocado sobre alguns líderes religiosos do judaísmo que se opõem a Jesus Cristo, começando com uma blasfêmia interior e terminando com os planos iniciais para a execução de Jesus Cristo. Qual parece ser o objetivo de Marcos ao pintar esses 2 quadros? Ele parece desejar mostrar que o ministério de Jesus Cristo atraiu inicialmente 2 tipos de pessoas: os aproveitadores de um lado e os perseguidores do outro lado. E isso significa que nós não devemos estranhar nem um pouquinho quando nós somos perseguidos por causa do evangelho. Isso aconteceu com o nosso Redentor. E não devemos estranhar quando pessoas do nosso convívio que se dizem cristãs não demonstram uma mudança de vida esperada. Isso aconteceu no início do ministério de Jesus Cristo. E então, no começo da sessão que nos interessa hoje, que é a partir do versículo 7 do capítulo 3, Marcos traz à tona de novo a multidão com o objetivo de ressaltar 2 contrastes diferentes. Acompanhe comigo aí no texto, eu não vou ler o texto com vocês, para a gente ganhar tempo aqui na exposição, mas eu espero que você vá acompanhando o que eu estou dizendo com os olhos no texto sagrado.
Então, veja que ele traz à tona a multidão, do versículo 7 até o versículo 12, com o objetivo de ressaltar dois contrastes diferentes. O primeiro é o contraste irônico entre a perseguição de Jesus Cristo e a sua popularidade. Veja que o texto começa dizendo que pessoas vêm ter com Jesus Cristo da Galileia, da Samaria, da Judeia e da Idumeia, da além do Jordão e de Tiro e de Sidom. E essas cidades, elas foram escolhidas a dedo pelo evangelista, porque elas mostram, em primeiro lugar, gente de todas as direções. Depois, consulte um mapa, e você vai perceber que essas 4 regiões dizem respeito, nesta ordem, a norte, sul, leste e oeste. Embora Jesus esteja sendo perseguido, pessoas de todas as direções vêm ter com ele. Em segundo lugar, as cidades foram escolhidas porque elas expressam gente de todas as distâncias. A Galileia é a região onde Jesus estava, onde estava a cidade de Cafarnaum. Enquanto a Idumeia, que é o termo grego para a região de Edom, era uma região sul que distava 150 quilômetros de onde Jesus estava. Então as pessoas vêm de perto e as pessoas vêm de longe para ver o que Jesus está fazendo. E em terceiro lugar, essas cidades revelam gente de etnias diferentes. Galileia e Judeia eram regiões de judeus puros. Samaria era a região de meio-judeus. E Tiro e Sidom eram 2 cidades gentílicas. Então, veja o que Marcos está querendo mostrar para nós aqui, quando ele traz à tona essas cidades e essa multidão. É que quanto mais Jesus é perseguido, mais ele se torna conhecido e as pessoas vêm ter com ele. E o segundo contraste que Marcos deseja ressaltar, e é o contraste que mais nos interessa aqui nessa tarde, é o contraste entre aqueles que seguem a Jesus Cristo por razões equivocadas e aqueles que seguem a Jesus Cristo por razões corretas. E deixa eu mostrar como é que esse contraste está aí. Em termos de estrutura narrativa, o texto do início dessa sessão, ele forma um quadro que é idêntico ao primeiro daqueles quadros que eu mencionei anteriormente. Capítulo 1, versículo 21 até o versículo 45. Se você ler depois aquele quadro, você vai perceber que Jesus está em casa, ele é procurado por uma grande multidão de pessoas, os discípulos vão até ele, mas ele se retira e vai a um monte para orar, como se ele estivesse fugindo das pessoas que estavam o procurando por razões utilitárias. O que acontece agora nesse segundo quadro, ou nesse terceiro quadro pintado por Marcos aqui? Jesus é de novo procurado por uma grande multidão de pessoas, no versículo 7 e 8, mas os versículos 9 a 13 mostram que ele foge dessas pessoas, porque elas o procuravam não pelas razões corretas. Agora, vejam o contraste que Marcos estabelece aí. Enquanto os versículos 7 e 8 falam de gente que está buscando a Jesus por razões erradas, os versículos 13 a 19 falam das pessoas que começaram a seguir a Jesus Cristo por razões corretas. E o que Marcos quer com isso? Ora, ele quer mostrar que a audiência de Jesus no começo do seu ministério não foi composta apenas por aproveitadores e por perseguidores, mas também foi composta de discípulos verdadeiros, que ao longo do restante do capítulo 3 vão agora ser caracterizados pelo evangelista Marcos. Então, qual é a tese que eu estou defendendo aqui? É que nesse momento do seu evangelho, o que Marcos está fazendo, depois de nos ensinar que o ministério de Jesus Cristo atraiu aproveitadores e perseguidores, Marcos está mostrando que ele também atraiu verdadeiros discípulos, que ele deseja agora caracterizar por meio de algumas características. Então, postas essas questões contextuais,
vamos à nossa pergunta de tarde. Afinal de contas, o que significa ser um discípulo de Jesus? E a primeira coisa que nós encontramos nesta passagem é a verdade de que ser discípulo de Jesus significa, em primeiro lugar, ser chamado por Ele. Essa é a primeira coisa que Marcos nos ensina nesta passagem. Ser um discípulo de Jesus significa ser chamado por Ele. Veja, eu já adiantei que os versículos 13 a 19, eles se relacionam com os anteriores em termos de um contraste. Então ele está apresentando os verdadeiros seguidores de Jesus em contraste com os falsos seguidores. E isso é muito fácil de perceber. Mas tem algo que é um pouquinho mais difícil de perceber aqui, que eu acho que é muito rico a gente trabalhar um pouquinho para percebermos juntos nesta tarde. Prestem atenção a dois detalhes interessantes que Marcos nos informa nesta passagem. Primeiro, esses fatos narrados a partir do versículo 13 acontecem em um monte. Isso não é algo sem significado. Montes são simbolicamente importantes na Bíblia e estão estreitamente relacionados à formação do povo de Deus no Antigo Testamento e à relação que Deus estabelece com este povo. Pense na vida de Israel e lembre-se de quantos eventos importantes na vida do povo de Deus aconteceram em montes. E o segundo detalhe importante é que Jesus destaca aqui 12 homens e os designa para uma função especial. Atenção ao número. Não são 10 nem 11, não são 13 nem 14, foram 12 homens. Alguns deles se tornaram homens muito conhecidos, é o caso de Pedro e de João, por exemplo, mas outros homens ficaram completamente no anonimato. Por exemplo, o que é que você sabe sobre Bartolomeu? O que é que você sabe sobre Tadeu? O quanto você sabe sobre Simão o Zelote? Sabe o que é que isso significa para nós? O anonimato de alguns dos discípulos é que aquilo que esses homens significavam em conjunto é mais importante do que aquilo que eles significavam individualmente. E o que eu quero que vocês percebam é que o monte e os 12 são elementos que relacionam esse acontecimento a Êxodo capítulo 19, quando depois de tirar o povo de Israel do cativeiro egípcio, atenção, Israel é o povo que descende dos 12 patriarcas, que dá nome às 12 tribos. E o que acontece em Êxodo 19? Deus estabelece a sua aliança com o povo de Israel no Monte Sinai. O que está acontecendo aqui neste momento narrado pelo evangelista Marcos? Em um novo monte, Jesus está chamando 12 homens e os destacando para formar o núcleo daquilo que seria o povo de Deus na nova aliança. Ou seja, a igreja que, segundo o Novo Testamento, está sendo edificada sob o fundamento do grupo apostólico. Então veja o que Marcos está fazendo aqui. Ao pintar essa cena, ele deseja que nós saibamos que Deus está construindo um povo para si. E ele não está esperando passivamente que um povo se forme na medida em que pessoas, pela sua inteligência, se convencem de que Jesus é a verdade. Não é isso que está acontecendo, até porque esse contexto todo que nós fizemos aqui mostra para nós que, por si só, as pessoas podem até se aproximar de Jesus Cristo, mas elas jamais podem se tornar verdadeiros discípulos dele. Porque preste atenção naquilo que eu vou te dizer agora.
discípulos verdadeiros não são fundamentalmente pessoas que se aproximam de Jesus. São aqueles de quem Jesus se aproxima. É o contrário. A gente tende a imaginar que os discípulos são as pessoas que se aproximam de Jesus Cristo. Mas a verdade é que é possível se aproximar de Jesus Cristo não motivado pelas razões corretas, como nós acabamos de ver. Então, os discípulos verdadeiros não são aqueles que se aproximam de Jesus. Nós poderíamos dizer que eles são aqueles que se aproximam de Jesus pelo resultado ou como resultado de Jesus Cristo antecipadamente ter se aproximado deles. E qual é a grande notícia que essa passagem inicialmente nos oferece? Ora, é a de que Jesus se aproxima de algumas pessoas. E ele intencionalmente e graciosamente as convida para se tornarem discípulos dele. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Marcos aqui. O discípulo de Jesus Cristo é aquele de quem Jesus Cristo se aproxima. É aquele que é chamado pela graça e pela misericórdia do Redentor. A segunda coisa que nós aprendemos com Marcos é que ser discípulo de Jesus significa tomar parte no ministério dele, ou tomar parte no projeto dele. Para que Jesus chamou esses homens? Os versos 14 e 15 do texto nos dizem, ele diz assim: então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Antes de explorar essas palavras, deixa eu dizer algo sobre a maneira como nós devemos entendê-las. Reparem que esses homens aqui, eles constituem um grupo bem destacado. Vocês perceberam isso? Existe a multidão, que é de quem Jesus está fugindo, que ficou embaixo do monte. Existem os discípulos, que é aqueles que foram chamados para subir o monte com Jesus. E existem esses 12 que foram escolhidos dentre os discípulos para uma tarefa especial. Então, esse grupo é um grupo bem destacado. E o texto deixa claro que o próprio Jesus Cristo fez questão de atribuir um título exclusivo para eles. Marcos diz que Jesus os chamou de apóstolos. O que significa que há um sentido no qual aquilo que é requerido desses homens aqui possui uma aplicação singular para eles. Ninguém fez isso como esses homens fizeram. E ninguém faz isso do modo como esses homens fizeram. Eu sei que vez após outra se levanta alguém aí que atribui esse título para si, mas, segundo a Escritura Sagrada, os apóstolos formam esse grupo exclusivo que foi chamado por Jesus Cristo para ser o fundamento da igreja, o fundamento teológico da igreja. Ao mesmo tempo, esse grupo representava um grupo maior. Eles eram o núcleo de um povo que estava nascendo e que haveria de crescer através do ministério deles. O que significa que essas requisições feitas a eles aqui também possuem aplicação abrangente em outro sentido. De modo que elas constituem, essas requisições, aquilo que Jesus espera que todos os seus discípulos façam. E a pergunta é: o que Jesus espera dos seus discípulos? A primeira coisa é que eles estejam com ele. Gente, eu acho fantástica a maneira como Marcos registra o chamado dos 12 aqui. Mais especificamente, a maneira como ele organiza os requerimentos desse chamado. Se você prestou atenção na leitura do texto, você percebeu
que no chamado dos 12 havia algumas coisas que eles tinham que fazer em relação às pessoas e em relação ao mundo. Mas Marcos não começa com isso, porque essa não era a prioridade do chamado dos discípulos. A prioridade do chamado deles era aquilo que eles deveriam fazer em relação a Jesus. Ou seja, estarem com ele. Essa é a essência do discipulado. Antes de se preocupar com aquilo que eles deveriam fazer em relação às pessoas e ao mundo, eles deveriam se preocupar com aquilo que Jesus Cristo estava fazendo neles. O chamado dos discípulos era um chamado para aprender com Jesus, para ter o caráter conformado à imagem de Jesus Cristo, para assimilar a visão de ministério que Jesus Cristo tinha. E a razão pela qual essa era a prioridade é muito simples. É que sem isso, das duas uma, ou eles não fariam absolutamente nada, ou eles fariam absolutamente tudo errado. Sabem, irmãos, eu sinto que às vezes falta-nos o entendimento de que esta é a prioridade de Jesus Cristo no discipulado. Quando nós falamos de discipulado, nós sempre pensamos em servir ao Senhor, em pregar o Evangelho, em ter uma igreja forte e organizada, em educar as nossas crianças, em assistir os necessitados. Nós queremos que as pessoas recebam a luz do Evangelho, mas nem sempre nós estamos dispostos a encarar as transformações que precisam acontecer em nós antes, para que essas coisas aconteçam através de nós depois. E isso é simplesmente impossível. Ninguém, preste atenção nisso, ninguém pode ser um bom instrumento nas mãos de Deus para a transformação de outras pessoas, se antes ele não for objeto da transformação de Deus em sua vida. Jesus disse que ninguém pode tirar o cisco do olho de uma outra pessoa, se antes não tirar a trave que está no seu. E o que eu quero que você perceba é que esse é o projeto de Jesus Cristo. Nem sempre é o nosso projeto, como não era o da multidão naquela ocasião. A multidão estava muito mais interessada em fazer com que Jesus se encaixasse no projeto dela, do que propriamente se encaixar ela no projeto de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi muito categórico quanto àquilo que acontece com pessoas que tentam encaixá-lo no projeto delas. Ele disse: olha, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, um discípulo não é aquele que encaixa Jesus Cristo no seu projeto. O discípulo é aquele que se encaixa no projeto de Jesus Cristo. E a prioridade do projeto de Jesus para os discípulos é essa: que eles estejam com ele, que eles sejam conformados à imagem dele, e como consequência disso, que eles façam aquilo que ele faz. E essa é a segunda requisição do chamado dos 12: estarem com ele e pregar o evangelho e exercer autoridade sobre os demônios. Leia depois os 3 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, e você verá que Jesus cumpria o seu ministério fazendo basicamente 2 coisas: pregando o evangelho do reino e destruindo as obras do maligno. Vejam que ele não está requerendo dos seus discípulos absolutamente nada diferente daquilo que ele fazia. O projeto de Jesus
é que os discípulos fossem extensores do ministério dele. É que eles ecoassem o ministério de Jesus Cristo pelas vias do tempo e do espaço, para que mais pessoas fossem encontradas por ele, conformadas a ele e passassem a fazer aquilo que ele fez. Você entendeu qual é o ciclo do discipulado? Isso é discipulado. Ser como Jesus, fazer o que Jesus faz, convidar outras pessoas a ser como Jesus e fazer o que Jesus faz, para que elas convidem outros a ser como Jesus e fazer o que Jesus faz, e esse é o ciclo por meio do qual o ministério de Jesus Cristo vai sendo estendido ao longo do tempo e ao longo do espaço. E eu quero que vocês entendam nessa tarde que isto é ser igreja. Quando a gente pensa na igreja, normalmente a gente pensa em um lugar legal onde a gente se reúne para ouvir boa música e um orador interessante no final de semana. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aí não é uma igreja, se for só isso. Isso aí é um teatro, certo? Um lugar onde você vai para ouvir uma música legalzinha e um orador que fala algumas coisas que você gosta de ouvir. Às vezes nós pensamos na igreja como um lugar onde as pessoas se reúnem para se divertir. Eu não estou querendo dizer com isso que diversão não pode acontecer em determinados ambientes da vida da igreja. Mas se uma igreja é só isso, então nós não estamos falando de uma igreja. Nós estamos falando de um parque, ou nós estamos falando de um clube. Outras vezes nós pensamos na igreja como um lugar onde um grupo de pessoas se reúne para fazer o bem a outras pessoas, simplesmente. Vejam, embora isso faça parte da vida da igreja, se uma igreja é só isso, não é de uma igreja que nós estamos falando de uma organização não governamental. O que é que uma igreja tem que a distingue de todas as outras instituições que existem no mundo? A capacidade de produzir discípulos de Jesus Cristo. Você quer saber o que é uma igreja? Uma igreja é um lugar onde discípulos de Jesus se reúnem com a finalidade de se ajudarem mutuamente a serem como Jesus e a fazerem aquilo que Jesus faz. E que na medida em que se ajudam mutuamente, chamam outras pessoas para serem como Jesus, integram outras pessoas nesse ambiente de auxílio mútuo, para que elas aprendam como eles a ser como Jesus e a fazer aquilo que Jesus faz. E deixe de dizer a vocês nessa tarde que nós não temos absolutamente nenhuma desculpa para não sermos o que ele projetou para que nós fôssemos. Porque ele morreu por nós. E quando ele morreu por nós, ele nos libertou das cadeias que nos prendiam e nos impediam de ser como ele é. Mais do que isso, ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Ele nos deu a sua palavra. Nenhum de nós tem desculpa para não oferecer a nossa contribuição para que a igreja seja essa comunidade intencional de formação dos discípulos de Jesus Cristo. Talvez você esteja olhando para mim dizendo: pastor, é porque você não me conhece que o senhor está dizendo isso. Eu não tenho muitos dons, eu não tenho muitos talentos, eu não tenho muitos recursos, certo? Dê uma olhada para a listinha que está aí, do versículo 13 até o versículo de número 19. Se existe uma coisa que chama a atenção nessa lista, é de que não há nada especial nos nomes que a compõem. Quem eram esses homens que Jesus Cristo chamou? Eram homens que estavam vivendo a sua vida comum na simplicidade do seu cotidiano, sem grandes recursos, grandes talentos e grandes dons a princípio. Mas Deus os chamou e os capacitou para serem discípulos dele. Talvez você esteja olhando para mim dizendo: pastor, meu problema é diferente, sabe? Eu reconheço que Deus tem me dado dons, talentos, através dos quais eu posso servir aos meus irmãos e ajudá-los a serem como Jesus e a fazerem o que Jesus faz.
mas eu já tive muitas decepções. Todas as vezes que eu me meto a fazer alguma coisa assim na igreja de maneira mais intencional, eu me firo com alguém. Sério? Dê uma olhadinha para a lista novamente. Qual é o primeiro nome que aparece aí? É um homem chamado Pedro. Um crente verdadeiro, que deu trabalho para Jesus a vida toda. E que no final do ministério dele ainda o negou 3 vezes. E qual é o último nome que aparece aí? Qual é o último nome que aparece aí? Judas, o traidor, que embora tenha desfrutado da companhia de Jesus Cristo por 3 anos, nunca passou por uma verdadeira conversão. Eu não estou querendo dizer que você é Judas não, tá? O que eu estou querendo dizer é que Jesus entende desse negócio de ser decepcionado. Ele sabe muito bem o que é isso. E se você for sincero, você vai admitir que ele o sabe não apenas da parte de terceiros, como Pedro e Judas. Ele sabe o que é ser decepcionado por você. Ele sabe o que é ser decepcionado por mim, mas ele é tão gracioso, ele é tão amoroso, que ele não nos lança fora. Ele nos mantém como parte desse maravilhoso projeto de estender o seu ministério pelo tempo e pelo espaço, até que o último dos seus filhos seja alcançado e o seu povo esteja, de uma vez por todas, completo. Quem é um discípulo? Um discípulo é alguém que é chamado por Jesus Cristo. É aquele de quem Jesus Cristo se aproxima. Em segundo lugar, um discípulo é aquele que toma parte no projeto de Jesus Cristo. Que ao invés de fazer com que Jesus se encaixe no seu projeto, se encaixa naturalmente no projeto de Jesus Cristo. E por último, um discípulo é aquele que obedece a Jesus Cristo. A marca final do discipulado é a obediência. A partir do versículo 20, nós temos uma nova cena. Agora Jesus não está mais no monte, certo? Ele está em uma casa, provavelmente, uma casa ligada à família de Pedro, que existia na cidade de Cafarnaum, e que servia de base para o ministério de Jesus Cristo enquanto ele estava na cidade. E mais uma vez, ele está cercado por uma multidão. E dessa vez, diz o texto, que o alvoroço parece ser maior. Marcos destaca aí que Jesus Cristo e os discípulos têm dificuldade para comer. É quando 2 grupos se aproximam de Jesus com interpretações diferentes do que está acontecendo e com um objetivo semelhante. Quais são esses grupos? O primeiro é a família de Jesus. Está aí nos versículos 31 e 32. A mãe dele e os irmãos dele, vindos de Nazaré, se aproximam. Eles estão preocupados com aquele negócio de Jesus ganhando popularidade, a multidão cercando a casa, ele não tem nem tempo para comer. E qual é a interpretação que eles fazem? Ele está doido. Certo? Essa é a interpretação da família dele. Jesus está ficando biruta. E qual é o projeto dele? Levá-lo de volta para casa. Ou uma casa de recuperação, talvez. Gente, a gente olha para isso e a gente fica assustado, não é, com aquilo que a família de Jesus está fazendo. Mas coloque-se na pele dos familiares de Jesus Cristo. Esqueça tudo o que você sabe sobre a história da redenção e coloque-se na pele de um irmão de Jesus. Você cresce com uma pessoa e não ache que Jesus foi uma criança ou um adolescente que ficava estudando a Bíblia e orando 24 horas por dia, certo? Jesus foi uma criança e um adolescente normal, com todas as características de uma criança e um adolescente normal, exceto no pecado, certo?
E de repente essa pessoa cresce, sai de casa e começa a dizer que é o filho de Deus e declarar que o pecado das pessoas está perdoado. Você não seria tentado a dizer, ele está doido? Ele enlouqueceu. É isso que a família de Jesus Cristo faz. E ela vai até lá para acabar com aquilo, possivelmente imaginando que se a coisa estendesse, o nome da família ficaria envergonhado. O que esse cara vai arrumar para nós? Para a nossa família. Então você tem a família de Jesus que vai achando que ele está louco. E do outro lado, você tem uma comissão do presbitério, vinda de Jerusalém, não de Nazaré, o centro religioso da época, e eles têm uma leitura um pouquinho pior. Eles não acusam de Jesus de ser louco, eles o acusam de ser mau. E a pergunta é, por que eles fazem isso? Ora, porque os milagres que Jesus fazia eram evidentes. Algo que Marcos não diz, mas nós ficamos sabendo pela passagem paralela de Mateus, lá no capítulo 12, é que imediatamente antes deste confronto com os escribas, Jesus tinha curado um endemoniado, cego e mudo. A pergunta é, como é que alguém que faz um negócio desse pode ser acusado de louco? Os escribas sabem que essa acusação não ia colar, então eles têm uma outra estratégia. Eles o acusam de fazer o que ele fazia, possesso por Satanás. E se alguma vez você já leu Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, você sabe de onde é que C.S. Lewis tirou esta frase. Faça a escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou ele não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e ele não quis deixá-la. Parece que C.S. Lewis lia a Bíblia e conhecia alguma coisa sobre Jesus. O que Jesus faz diante dessas acusações? Bem, Jesus as responde, nem sempre ele faz isso, mas dessa vez ele se digna a responder. E ele faz isso fazendo três coisas diferentes. Primeiro, ele mostra por um exercício de lógica simples que elas não faziam o menor sentido. Ele diz assim, vocês estão querendo dizer que o demônio está expulsando o próprio demônio? É isso? Isso, por meio de uma lógica simples, é facilmente refutável. E talvez Jesus estivesse sugerindo, ora, se o demônio está destruindo o demônio, por que vocês estão preocupados com o demônio? Deixa o demônio solto e ele se autodestrói, certo? Então, por que vocês estão preocupados? Não faz absolutamente nenhum sentido essa argumentação. Em segundo lugar, Jesus explica o que de fato estava acontecendo através de uma analogia, que é a analogia do valente. Ele diz, olha, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo é que Satanás está amarrado, certo? Viu? Você não precisa ficar amarrando Satanás hoje. Jesus já amarrou quando ele veio, certo? Só está esperando agora o momento definitivo da sua derrota. Então, Jesus está dizendo, olha, as minhas obras são uma evidência de que o reino de Satanás foi invadido com a minha vinda, ele já está amarrado e a derrota definitiva dele está para acontecer. É isso que está acontecendo. E por último, Jesus pronuncia uma sentença de acusação contra aqueles escribas ao falar do pecado sem perdão. Eu não tenho absolutamente tempo para dizer o que é esse pecado, certo? Faltam 10 minutos para eu terminar a minha mensagem. Mas eu quero apenas tranquilizar você que às vezes se angustia e fica perguntando, será que eu já cometi esse pecado sem perdão? Dizendo que a sua angústia é um sinal de que não, tá bom? Então fique tranquilo, se você está angustiado com isso, a gente pode conversar depois. Mas a sua angústia é um sinal de que você ainda não o cometeu. E então,
Ao final da passagem, vejam, Marcos retoma o relato onde ele o tinha deixado, lá no versículo 21, para nos mostrar, através de um outro contraste, a terceira característica do verdadeiro discípulo. Versículos 31 a 35. Então Marcos diz: nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, essa expressão é muito importante, tendo ficado do lado de fora. Fora e dentro é um jogo de palavras que Marcos usa o tempo inteiro para discernir quem é o falso discípulo de quem é o verdadeiro discípulo. Então, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta, atenção a essa expressão, para os que estavam assentados ao seu redor, aqueles que estavam dentro, ele disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qual é o contraste com o qual Marcos está trabalhando aqui? Há vários. Há o contraste entre dentro e fora, mas há também o contraste entre a família sanguínea e a família espiritual. A resposta que Jesus dá aqui indica que ele veio ao mundo para construir uma nova família. Uma família não consanguínea, mas uma família espiritual, na qual o vínculo com ele se evidencia pelo reconhecimento do seu senhorio, manifesto na disposição de obedecê-lo. Por mais difícil que isso possa parecer, por mais difícil que isso possa ser, importante, Jesus não está dizendo que alguém se torna discípulo através da obediência. Lembre-se do sermão que Jesus pregava ao longo do seu ministério, segundo o Evangelho de Marcos. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Como é que alguém se torna um discípulo? Por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Mas qual é a marca de um discípulo? O que evidencia de maneira clara e palpável que alguém é um discípulo de Jesus Cristo? O reconhecimento do seu senhorio, manifesto na disposição de se humilhar e obedecer àquilo que ele ensina. Percebeu como é que esse arranjo que Marcos faz de vários acontecimentos que eventualmente talvez tenham acontecido em momentos diferentes, tem um objetivo comum? Ou seja, o que Marcos está fazendo aqui? Ele está querendo mostrar para nós que não só de perseguidores e de aproveitadores foi feita a recepção do ministério de Jesus Cristo no começo do seu exercício. Ele também teve verdadeiros discípulos. E quem são esses verdadeiros discípulos? Não são aqueles que, por seus interesses, se aproximam de Jesus. São aqueles de quem, por interesse dele, ele se aproxima. Esses são os verdadeiros discípulos. São aqueles que, como resultado de receberem a aproximação de Jesus, se tornam parte do projeto dele. E fazem a seguinte pergunta:
como é que eu posso participar deste projeto? A pergunta não é o que Jesus tem a ver comigo, ou como é que Jesus pode participar da minha vida. A pergunta é, como é que eu posso participar do ministério de Jesus Cristo? Como é que eu posso ser um instrumento para estender os efeitos da obra de Jesus Cristo para além, ou durante o tempo e o espaço, a fim de que eles atinjam a eternidade? E um discípulo é aquele que se dispõe a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e a obedecê-lo independentemente das circunstâncias. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida deste teu servo do passado, Marcos, que com tanta beleza registrou esses fatos que nos instruíram nessa tarde. Nós queremos agradecer muito ao Senhor por tua graça e misericórdia. Agradecer-te porque um dia tu te aproximastes de nós e nós ouvimos a tua voz. Obrigado, Senhor, porque tu rompestes as barreiras dos nossos ouvidos, tu tiraste a cegueira dos nossos olhos e tu nos fizestes discípulos teus. Senhor, livra-nos de querermos inserir o Senhor dentro do nosso projeto pessoal e ajuda-nos a reconhecer que nada pode ser melhor do que estar dentro do teu projeto. Dá-nos, portanto, humildade, disposição para reconhecer que o melhor lugar para nós é no centro da vontade do Senhor para a nossa vida. E por fim, ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos obedientes, que reconhecem o teu senhorio e vivem para a tua glória em todas as dimensões da vida. É a oração que nós te fazemos, pedindo também o Senhor que nos estimule a chamar outras pessoas para fazer aquilo que queremos ver acontecer no nosso coração.